E acho que eles tiveram um pouco de azar também, por eu ter, sei lá, batido o olho naquela situação e visto que alguma coisa não estava muito ok. Olá, meu nome é André Menezes, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retrô. Isso aqui é mais um desabafo e, de uma certa forma, uma denúncia, que obviamente não vai dar em nada, mas tenho aqui o objetivo de te ajudar quando você for necessário que você seja de entrada em qualquer hospital. Eu vou até, nesse caso eu vou abranger, vou generalizar, apesar de não é que todos se comportam da mesma maneira, eu vou generalizar porque eu não conheço os outros, mas quando você depender, principalmente se não tiver ficar seu parente, né, que não tem como falar, como se defender, for internado em uma unidade de pronto atendimento, UPA, ou em um hospital, qualquer outro lugar. Esse vídeo vai ser longo, que eu quero dizer com clareza, então se você está interessado, né, cortar pulando, vai dizer, eu não aconselharia fazer isso, e não é por ter número de visualizações não, porque o meu canal, já falei, quem me conhece, é insignificante, o YouTube não divulga. Mas se 400 pessoas assistirem esse vídeo todo, essas 400 pessoas, eu tenho convicção, alguns irão dizer, não, eu já sabia disso, André, mesmo assim, obrigado. Mas as pessoas que não sabiam disso, vão, se pudessem, voltariam aqui para me agradecer. O pai vive exilado na Itália. Precisou deixar o Brasil porque se diz perseguido pelas autoridades. Hoje é dia 29, né, último dia do mês de fevereiro. E ontem, né, eu fiz até uma live esclarecendo que provavelmente eu não faria mais lives, nem vídeos, né, por causa da situação da minha mãe. Quem é que me acompanha aqui no canal sabe, eu tenho 61 anos de idade. Tenho uma mãe com agora 90 anos de idade que me dá muito trabalho, que é natural na fase que ela está. E eu estou encarando essa fase como é natural também de uma fase terminal, né? Afinal de contas, ninguém está ficando mais jovem, a gente fica mais velho e mais debilitado. Correto? Correto. Pois bem. Então, quando você precisar, né, de estar no hospital ou um parente seu, se a pessoa não tem como se expressar, está com um problema, como é o caso da minha mãe, tá? Ela não sabe falar, tem problema, a idade, uma pessoa que sabe falar, quer dizer, sabe falar sim, mas ela está com o problema da doença, demência, todas essas coisas. O melhor conselho que eu vou te dar, e eu sei que é difícil, porque eu mesmo não fiz isso, mas agora eu vejo que eu deveria ter me arrebentado para fazer, né? Que tem a opção de você ter um visitante, né, ou um acompanhante. A melhor coisa que tem é você ter um acompanhante. Não é? Eu acho até que essa ideia do acompanhante também foi idealizada por alguém, né, que percebeu, né, vamos dizer assim, ou coisas erradas, não sei, vamos voltar assim dessa maneira. Então tenha um acompanhante. Já disse, principalmente para os parentes ou amigos que estão lá, que não tem como se expressar. Mas eu denunciar um crime e ser perseguido por isso? A minha mãe, né, eu quero falar mais especificamente, né, usando como exemplo a unidade de pronto atendimento UPA de Bangu, né, onde eu já estive lá. Minha esposa, antes de falecer, passou 15 dias lá internada, e as palavras dela mesmo, foi muito bem atendida. Eu também fui muito bem atendido. É um trabalho estressante. Primeira coisa que eu quero dizer assim, é um trabalho estressante, todo mundo sabe disso. Porém, em todas as profissões, eu estou até rouco, né? Porém, do grito, foi no grito lá. Porém, em todas as profissões, eu diria que sem exceção, por causa do ser humano, existem os bons e os maus profissionais. Eu vou colocar um link para você entender, tá? Se é que você está querendo entender esse vídeo, né? Se é que é importante para você, de uma matéria que saiu alguns dias atrás na Rede Record de televisão, no programa acho que Fala Brasil. Não, Fala Brasil não, é do Domingo Espetacular. De um homem cujo filho caiu de um determinado um prédio lá. E ele deu entrada, tudo naturalmente, e
ele teve os seus órgãos retirados em vida. Foi classificado essa situação como a máfia dos órgãos. Se não me engano, é isso, a máfia dos órgãos. A matéria vai estar aí, que eu vou colocar aí. Eu vou colocar só uma parte que me chamou a atenção, né? Que o pai teve que fugir do Brasil, tinha dinheiro, para a Itália, pelas denúncias que ele fez e pelo envolvimento dessa máfia. Muito bem, André. É parecido o seu caso? Sim e não. Mas quando a gente, sem querer, querendo, a gente catuca num vespeiro, a gente tem que estar preparado para isso. Tanto é que eu gostaria muito, né, de botar o nome do médico que fez isso, que eu tenho aqui o nome do médico justamente aqui na receita, né, o CRM dele, pesquisei tudo, gostaria muito. Mas eu tenho que admitir, e os próprios funcionários, e um deles principalmente ela me avisou, que o médico, eles sabiam que aquele cara é um médico, é médico. Vamos separar uma coisa da outra, tá? Ele é médico, tem formação médica, mas não significa que ele seja um bom profissional, que ele seja uma boa pessoa, é um mau caráter. É um mau caráter. Mesmo quem tem grana, como é o caso dessa matéria, né, que eu vou organizar na edição, teve que fugir do Brasil porque se sentiu ameaçado. Ele estava denunciando uma máfia. Imagina você denunciar uma máfia, por exemplo, essas pessoas que fazem o que faz, a máfia de órgãos, eles são dispostos a ir às últimas consequências. As últimas consequências. E eu percebi isso ontem. Os funcionários sabiam lá do UPA de Bangu, estava mais do que na cara. Inclusive, eu gostaria muito de dizer, né, o nome. Já é até perigoso eu falar isso, porque se a matéria cai lá, eles vão lá procurar saber qual foi o SAMU que vem aqui, o horário, né, quem foi o funcionário, quem foi o motorista, quem foi a enfermeira que veio junto, acho que a enfermeira, para prejudicar a vida deles, né? E eu não quero isso. Mas interessante, ele falou comigo: o senhor tem certeza que o senhor quer levar ela para internar? Cara, algo no meu coração falou assim: não leva. E eu devia ter dado ouvido. Cara, quando ele perguntou isso, mas o que é que acontece? Eu mesmo expliquei para ele. Sabe qual é o meu medo, seu? É de alguma coisa acontecer e ainda jogarem a culpa em cima de mim. Porque esse é o país que a gente está. Alguém tem que ser responsabilizado por tudo que acontece. Não interessa se é justo ou injusto, se é verdade ou mentira, se é fake news ou não. Não interessa isso. Mas eu devia ter, ainda por cima que ele falou, ó, vai voltar pro UPA de Bangu. Eu devia ter dito não, então deixa ela aqui. Eu vi, e você talvez que está vendo esse vídeo, alguns vão escrever: André, tudo que você está falando eu vi e é verdade. Você percebe como falou o pai, né? Preste atenção nessa fala do pai. Então, porque eles não te tratam mal, óbvio que não, eles te tratam muito bem. Dá a sensação de que realmente eles estão preocupados com você. Prestar atenção? Exatamente assim. Eles passam são treinados para isso, né? Aquela idade, aquele carinho, pensam que estão preocupados, mas não estão. Até certo ponto eu entendo. A minha esposa, quando ela esteve internada no hospital, que eu vou botar o nome, que de memória que eu não lembro, mas eu vou botar o nome do hospital aí, ela teve um derrame e não podia nem se mexer. As enfermeiras botavam comida do lado dela e falavam assim: ela não quer comer. Mas se botasse comida na boca dela, ela comia. Como é que ela ia comer daquele estado? Daí a importância fundamental para pacientes que não podem, presta bem atenção. Agora eu vou falar isso, pense no seu paciente. Inclusive isso, né, se eu fosse fazer, eles são tão sem vergonha, né, que estavam se utilizando da questão da minha mãe lá. Tipo assim, você não está preocupado com a sua mãe. Se tivesse, você não estaria aí brigando com o médico. É terrível, gente, e não vale a pena. A menos que, olha, mesmo você tendo grana, como foi o caso desse pai, ele teve que fugir do Brasil. Bom ou mal, ainda se presta um socorro. E nesse quesito, eu aplaudo os hospitais, inclusive o UPA de Bangu. Como eu disse, aparentemente, para minha esposa, como ela estava ciente, ela só falou: não, fui muito bem tratado. Eu fui muito bem tratado lá, mas a minha mãe não diria isso, porque ela não pode nem falar, se defender. O principal desse vídeo inteiro, se você já pôr isso na sua cabeça, né, é que você veja isso.
vai colocar um parente seu, um filho, uma esposa, não interessa quem seja, um amigo seu, deu entrada no hospital, tá? Não vou dizer que principalmente lá no UPA, tá? De Bangu, não, nada disso. Mas se você vai colocar lá, e ele não tem condição, ele não está pensando, não está vendo, gente, arruma um jeitinho, coloca alguém que fique lá com ele para tomar conta. Porque as coisas não é da maneira como a gente pensa ser. Ali é tudo menos o paraíso. Tá? Inclusive quando a minha mãe passou pelo Rocha Farias, eu conversando com uma senhora que estava do lado dela, cuja a sobrinha, né? Então era a irmã que estava lá, que tive de derrame. Eu estava falando sobre a questão do atendimento meio precário, os problemas. Ela, mas graças a Deus. Eu entendo isso. As pessoas não, tem pessoas que não. E eu também penso, não, graças a Deus que ainda tem realmente. Graças a Deus, a gente fala, graças a Deus que tem aquilo para atender. Em parte é verdade. Mas a gente também não quer admitir, é como se fosse uma máfia. É como, não estou dizendo que é. Tem que tomar todo cuidado. Mas agora eu vou passar direto para o ponto. Então minha mãe teve alta do UPA de Bangu. Tá aqui, provavelmente quem assinou, o médico que assinou e está aqui o CRM, é o que deu alta. E provavelmente, eu tentei achar a foto dele, parece que é ele, mas não posso ter certeza de bater o martelo. Parece que foi ele que fez a confusão toda lá. Que foi safado. Então, minha mãe teve alta anteontem. Chegou aqui. Em primeiro lugar, minha mãe saiu daqui falando, entre aspas, né? Tá chovendo, tá molhando ela. A própria assistente do SAMU que vieram, e ela entrou de uma certa forma falando. E eu já avisei, ó, minha mãe tá com problema de demência um pouco, mas ela responde algumas coisas, mas ela fica gritando. Eu sei que talvez vocês tenham que dar algum calmante. Eu entendo isso perfeitamente para não perturbar. Eu não gosto de ser perturbado com o juízo da minha mãe, eu já falei aqui, porque de lá no hospital eu entendo. Aí a própria assistente social na ocasião, não se preocupe não que a gente tem um SOS. Aí um enfermeiro que participou aqui da live falou assim, André, para acalmar. Eu sei, eu entendo, eu compreendo isso perfeitamente. Eu não quero isso para a minha vida, estava em minha rouquidão, é de ontem, a gritaria que eu tive que gritar. Então perfeitamente eu entendo isso. Olha bem, então ela chegou muito mais debilitada. E por que muito mais debilitada? Eu estava vendo, percebendo, né? Eu inclusive falei com a minha irmã, ela passou quase 15 dias, não, quase 7 dias, mais de 7 dias lá no UPA, internado, para infecção urinária. E cada vez aquilo está atingindo o cérebro dela, eu estou vendo isso, muito bem. Mas eu vi que minha mãe estava dopada, mas chegar na hora de comer, eu sempre gostava de ir na hora da visita, e até avisei minha irmã, para dar comida, que eu sei que as enfermeiras lá, tem muitos pacientes, elas não vão ter o cuidado com aquele paciente, porque não é nada dela. Eu entendo isso. Eu não vou exigir que eles tenham, pelo paciente, aquilo que nós, né, no caso, sua mãe, seu filho, não vou exigir isso deles. Aí, minha mãe já aqui, você dava a primeira colherada. Na segunda, estava balançando a cabeça que não queria. Veja a minha argumentação agora. Inclusive, eu perguntei isso para a enfermeira, né, do SAMU. A senhora é casada? Tem filho? Tem. Quando seu filho não quer comer, a senhora simplesmente deixa ele não comer? Não, tem que forçar a comer, porque senão vai morrer de fome, ter problema de saúde. Minha mãe é a mesma coisa. Então ela dizia isso, cada vez que ela balançava a cabeça, dizia, eu bufo, e assim ela foi indo. Lá não, ela não queria comer, ela comeu 4. Gente, como é que a pessoa vai sobreviver com 4 colheres? 4 colheres. Ela vai, e minha mãe voltando, que provavelmente cada vez pior. Mas eu entendi isso. Eu entendi isso. Se eu fazer a questão de chegar lá, eu vou chegar lá e vou arrumar uma briga, né? Inclusive eu falei com a minha irmã, não arruma briga, não deixa, porque ainda está sendo... Porque os medicamentos não tinha como fazer em casa. O tratamento que ela estava tendo lá para a infecção não tem como se fazer em casa, a menos que você seja enfermeiro, tenha conhecimento técnico sobre isso. Então não tem como. Tá? Repito que esse vídeo vai ser um pouquinho longo para esclarecer todos os detalhes, tá bom? Muito obrigado. Se você está assistindo isso, é porque você tem interesse e Deus te abençoe. E não leve isso para um lado assim, isso é uma conspiração dos hospitais, que isso não vai resolver nada. O negócio é você pensar no seu ente querido que está lá. Ok? Então a dica é essa. Não está ciente? Procura. Está ciente. Aí você vai como visita.
E o próprio paciente vai dizer, não, não precisa ficar aqui não, estou bem, estou só sendo medicado. Acabou o assunto. Mas se não pode, arrume um jeitinho. E eu deveria ter feito isso. Desde o início. Desde isso. Aí nessa ponta eu estou confessando o meu erro. Eu percebi que eles não estavam tratando ela direito nesse sentido da alimentação, pô, ela vai ficar debilitada. E é melhor eu entrar aqui, por quê? Porque então também eu tenho que fazer um único ganha-pão que eu sabe que você sabe que eu tenho aqui, e muito mal, por sinal, do YouTube. Então, inclusive lá no Rocha Faria, né, perguntaram, quem é que vai ficar aqui com ela? Não, eu não posso ficar, que eu trabalho. Ela, ué, e quem é que cuida dela? Não sou eu, só que eu trabalho em casa, eu faço vídeos para o YouTube. E ela estando em casa, eu cuido dela e faço os vídeos, tá tudo pertinho. Mas ela estando lá no hospital, eu teria que ficar lá e não poder fazer os vídeos. E o YouTube, vocês sabem como é que é, não coloca vídeo, não tem dinheiro. Eles vão caindo, prejudicando. Para cair é rápido, para subir é que é difícil. Muito bem. Então isso foi falado lá no Rocha Faria, né? Aí então, minha mãe chegou, não estava conseguindo, ela só conseguiu meio copinho, gente. Eu acho que foi meio copinho que eu fiz de frutas para ela comer. Mas ainda estava comendo, beleza. Ela vai levar tempo para se recuperar, mas vai se recuperar. Tirando a questão da infecção urinária, tá? Que todo mundo falou, até mesmo os funcionários que estavam lá, maqueiro, ela vai voltar de novo sempre, porque infecção urinária nessa idade, usando fralda é comum. Eu falei, bom, seja o que Deus quiser, a tendência da vida é assim mesmo, mas eu tenho que fazer a minha parte, correto? Muito bem. Aí minha mãe não estava, só comeu isso, dali pra frente, nada de água, hoje é 29, no dia 27, né? Depois que ela chegou, ela comeu isso, passou a tarde inteira sem beber água, sem comer nada. Eu falei, pô, não tá legal isso. Como é que ela vai? Aí eles passaram um remédio, né? Um comprimido aqui que eu não sei. Cefuroxima, né? Sódica. Cefuroxima sódica, né? 500 ml comprimido, dado 12 horas. Nem isso ela pôde tomar. R$80 a caixinha. Nem isso ela pôde tomar. Aí foi piorando. Quando foi ontem, aí minha mãe já estava com os olhos assim, ó, pra cima. Eu chegava a falar com ela, a impressão que eu tive é que ela de ontem, de quando ela chegou, de anteontem até ontem, como se tivesse tido um derrame. Ela estava assim. Aí você passava a ilusão de que ela estava respondendo. Você chamava, ela se virava, aí viu, ela está consciente. Não estava. Porque você fazia outras coisas, se fizesse assim no rosto dela, ó, ela nem piscava. Você mexia na perna, ela ficava assim, parada. Eu falei, tem coisa errada. Aí eu chamei minha irmã, veio minha irmã e minha sobrinha, olhamos, trocamos, preste atenção nessa parte, trocamos os curativos, que acontece, né? Aquela ferida que dá, esqueci o nome que dá, aquela ferida, né? Eu não esqueci o nome. Trocamos o curativo, muito bem. E eu falei com a minha irmã, não é melhor a gente chamar, não? Aí ela falou assim, vamos deixar passar mais um pouco? Pode ser que ela esteja sob os efeitos dos calmantes ainda, mas já de um dia para o outro, mas tudo bem. Aí fiquei. Mas eu estou aqui, eu estou observando. Eu ia lá, tentava dar água para ela, você botava água assim, ó, a água nem entrava, ficava assim, escorrendo pelo lado. Falei, tem coisa errada. E foi indo, inclusive fiz até a live e falei isso na live. A live está lá como testemunho, para quem quiser ver a live de ontem, eu falei isso. Quando acabou a live, inclusive eu falei que eu fui conversar com a minha sogra, com a minha cunhada, e ontem tomei a decisão, telefonei para minha irmã, falei assim, eu vou chamar o UPA. Expliquei a situação, ela, tá bom. Chamei. Aí vieram, telefonei pro UPA, pro SAMU, né, o UPA, pro SAMU, perdão, né, pro SAMU, o SAMU veio, e foi quando o próprio estava lá e falou assim, olha, eles viram, assim, sua mãe está sendo bem cuidada, eu estou vendo isso claramente, você está vendo bem cuidado. Aí ela falou, o senhor tem certeza que o senhor quer transfira ela? O senhor quer que transfira ela? Cara, a pessoa, ali surgiu uma dúvida na minha cabeça. Ainda é possível, assim, provavelmente vou mandar para o UPA de novo. Expliquei toda a situação. E eles falaram, não, realmente lá no hospital não tem como eles cuidarem de um paciente como nós cuidamos em casa. Não tem como. Então, quer dizer, ele foi equilibrado, eu fui equilibrado. Mas quando ele falou isso, eu devia ter falado, então deixa ela aqui, o que eu faço? Eu vou tentar aqui. Para lá eu não quero que vá, não. Eu devia ter feito isso. Aí eu falei, moço, sabe o que acontece? Eu estou com medo de alguma coisa acontecer e me culparem. Ah, não, o senhor está certo. Aí falou, estou mandando ir pro UPA, tudo bem. Aí ele explicou, ele falou assim, aí até parece que já sabia quem é que estava lá. Aí você, o que acontece? É que às vezes vai pegar um plantonista lá, que não está nem aí para a situação. Fomos.
Chegamos lá, foi dito e feito, gente. A primeira coisa, demorou um tempão para sair de dentro, botaram a ambulância, né, lá. Aí eu escutei o motorista, né, conversando com a assistente. Olha só. E ela falou, eu falei para ele que ela está acamada, ele quer que ponha ela numa cadeira de roda e leve lá. Os próprios falando na hora. Eu falei, puxa. Eu falei, bom, ele não deve estar entendendo, ele não está entendendo a gravidade do assunto. Mas eles estavam entendendo, eles parece que sabiam, né? Aí falou, está vendo? Eu não falei para o senhor. Ainda falou assim, eu não falei para o senhor. Aí entrei junto. Aí encostou lá. Encostamos assim na porta do consultório, né? Aquele quadradinho lá dentro. Aí ele falou assim, tem que entrar. Empurrou. Aí tinha que ver a cara do cara. Aí eu já entrei, confesso, já entrei por causa de tudo que estava acontecendo naquele momento. Já entrei assim, ó. Já entrei no sinal de amarelo para piscando para o vermelho. O que é que ele diz para mim? O que o senhor fez, hein? Porque ela saiu. O que o senhor fez com ela? Porque ela saiu daqui perfeita ontem. Gente, eu confesso. Tô aqui falando aqui, né? E se esse vídeo cair lá, né? Tão cretino, tão safado, né? Que ele é capaz até de usar isso contra mim, mas vou falar, é verdade. Aí quando ele falou isso, aí eu falei, eu olhei pra cara dele e falei, eu apertei o pescoço da minha mãe. Qualquer uma pergunta idiota, como dizia o Saraiva, uma pergunta idiota daquela merece uma resposta idiota. Mas aí foi a armadilha que ele me armou. O próprio funcionário depois falou, cara, ele te armou e você caiu. Sabiam quem ele era, pela própria fala. E alguns lá dentro, tudo mancomunado. Um médico que estava lá do lado dele, eu vou te dar voz de prisão, falando comigo. Eu falei, cara, eu falei bem de você e falei bem daquele médico mesmo. Tudo assim, ó. Aí é ali que você se ferra. Eles vão se unir. Vai se unir ali médicos, seguranças, funcionários, porque se houver uma denúncia contra aquele UPA, a coisa pode ser descoberta alguma coisa. Não estou dizendo que tem alguma coisa lá dentro. Tá entendendo? Mas vai ser obrigado. Quando uma denúncia é feita, entendam isso pela lei, quando uma denúncia é feita, uma investigação tem que ser feita, porque a denúncia foi feita. Tem que ser investigado o caso. E pode... Se tem alguma coisa errada lá dentro, vão acabar achando, por causa daquela denúncia, outras coisas. E repito mais uma vez, não estou dizendo que tem alguma coisa lá de errado. Tá? Mas eles são unidos. Ele falou assim mesmo para mim, o que é que o senhor fez com ela? Porque ela saiu daqui, depois de ir em casa que eu pensei, eu falei, por que ele disse isso? Provavelmente é ele que tem aqui o nome dele aqui e o CRM dele, né? CRM, é isso? E o CRM dele seja esse aqui. Eu próprio pesquisei pela internet, achei a foto. Mas como é uma foto muito jovem ainda, eu não quero, não vou arriscar, como eu disse, e o cara é médico, ele é médico formado. Ele é médico formado, isso não tem como. A uma ocasião, tá? Vou falar agora da minha profissão como técnico em conserto de aparelhos eletrônicos. Um cliente não gostou, né, do que o técnico fez com o aparelho dele, foi na delegacia e deu parte. Caso verdadeiro isso, tá? Chegando lá, ele foi, o delegado aí intimou, né, o técnico. E qual foi a primeira coisa que ele pediu ao técnico? Seu diploma. O técnico, ele viu, se virou para o queixoso e disse, olha, tudo que ele disser aqui é lei. Dentro da profissão dele. Acabou ali. Então, por mais que eu estava lá, ser um médico, um mau profissional, um mau caráter como homem, como ser humano, e não como médico, né? Ele ali era um médico. Então, se eu fosse, inclusive eu com ela quando chegou lá, ele estava pensando em ir na delegacia, na 34DP e dar parte. Pegar o CRM dele lá e dar parte. Mas eu vi que eles se encobrem ali, né? Mas o que me impressionou é que eles sabiam, a própria conversa das pessoas que trabalharam, sabiam do mau caráter que o cara é, mas eles se unem. E veja bem, gente, então é por isso que eu digo, não adianta. Esse homem, desse exemplo que eu citei aí da reportagem que saiu, com grana, teve que fugir para a Itália. Por causa das ameaças que está seguindo. A matéria vai estar toda aí para você ver na íntegra, na TV Record, todinha que saiu. Então, o melhor conselho que eu dou para vocês, pense no paciente, um grande erro meu da minha parte, pense no paciente, se ele não pode falar, já disse, arruma um acompanhante, se desdobra nos 30, e eu ia sacrificar o quê? O pouco que me restava, que eu tive que me ferrar mesmo, né? É como se eu tivesse sido despedido.
mas ficava lá com a minha mãe e eu dava comida, ela iria se recuperar, pelo menos da parte de alimentação. A parte do tratamento da infecção não me compete, não sou médico, eles estavam tratando lá. Pode haver erros de medicamento, tudo isso pode, isso acontece, e o ser humano erra, né? Agora tem aquela parte intencional. Então, gente, aí ele foi bom, aí eu me estourei. Eu sou muito difícil me estourar, mas eu me estourei. Ele falou a besteira, aí eu respondi na bucha e gritei mesmo lá, foi um alvoroço lá dentro. Aí veio os segurança, tudo interessante a segurança. Cara, tinha um cara lá, eu queria que ele visse, o cara parecia até o Hulk, assim. Mas me trataram nesse sentido, eu falei, achei interessante, eles me trataram bem. E o médico, espertamente, foi como outro funcionário falou, ele me provocava para eu sentar a mão nele. E o outro lado dele, eu vou te dar voz de prisão, eu vou te dar voz de prisão. Me provocaram, e eu não percebi isso. Eu estava tão, você chega naquele projeto tão irritado com a situação, e eu não percebi. E a coisa vai de uma tal maneira, né? E ainda bem que tinha pouquíssimas pessoas lá, mas teve até uma pessoa que estava sendo atendida que comprou a briga a favor do médico. Que ele levantou lá, pô, eu quero lá saber do que está acontecendo, eu quero ser atendido. Eu falei, cara, então aí mais uma coisa eu percebi, o ser humano não percebe as coisas. O cara não percebe. Aí eu falei, a situação foi gerada de uma tal maneira, eles estavam manipulando a situação, que eu é que ia ficar como 100% o vilão. E o cara me provocando, eu falei mesmo assim, vamos lá pra fora, se tu é homem. Foi nada. Não foi nada. Falei, vamos lá pra fora, porque eu sou calmíssimo. Tanto é que até, aí como eu falei, aí eu, continuando aqui, aí deu aquele lenga-lenga todo, eu falei assim, eu não quero que a minha mãe seja internada mais aqui, eu quero embora. Aí telefonei pra minha irmã, e ela vinha com o meu cunhado para pegar minha mãe. Não vou deixar, eu falei assim, eu quero sair desse manicômio aqui. E eu sempre falei bem disso aqui, mas interessante que muitas pessoas me falavam mal de lá, e eu não quis ver a verdade. Por quê? Porque eu fui bem atendido, porque eu estava consciente. Minha esposa foi bem atendida, porque ela estava consciente. Prestem atenção nisso. A pessoa que entra consciente no hospital, ela tem como se defender. O inconsciente, que não tem como. Eles podem fazer o que quiserem. E é a palavra deles contra a sua. E se sem querer você tropeça em alguma coisa ilegal lá dentro, meu filho, você está ferrado. É igual aconteceu com esse pai que teve que fugir para a Itália. Então, André, se tem alguma coisa ali no UPA de Bangu, eu não sei, eu não estou denunciando isso. Eu estou apenas passando para você o que aconteceu, tá? E o que aconteceu, e para que você tenha isso em mente. Nunca deixe um parente, um amigo seu que está inconsciente lá dentro sozinho. Não faça isso. Não faça isso. Tinha muitas outras coisas. Eu poderia, sim, falar das irregularidades. E eu vi, tá? Como muita gente vê com irregularidade. Mas como eu já disse, pressão, trabalho estressante. Eu mesmo fico doido para sair de lá. E a ironia das coisas, né? Toda vez que eu boto o pé lá dentro, eu oro por todos os funcionários. O Senhor abençoa todos que trabalham aqui, deles paciência, protege eles das doenças, das enfermidades. Aí eu falei, poxa, mas o próprio funcionário que me atendeu na porta, depois ele falou comigo, cara, o médico armou e você caiu. Aí olha só, eu falei assim, eu não quero que a minha mãe seja internada aqui. Fui bem claro, estou indo embora. Porque ele mesmo também falou, você quer ou não quer ser atendido? Não quero mais ser atendido, ainda pegar no carro e levar para outro lugar. Só isso. Aí isso que eu saí, fui para a porta telefonar para chamar a minha irmã. Estou esperando a minha. Quando fui pegar a minha mãe, internaram ela na sala vermelha lá dentro. Por quê? Eu não sou obrigado a deixá-la lá. Mas agora eu tenho que assinar um termo de responsabilidade. Qualquer coisa que acontecesse com a minha mãe, eu fui o responsável. Por que ele internou? Porque se ele sai de lá, se a minha mãe sai de lá, se eu consigo tirar a mãe de lá e ela não foi atendida lá, isso ia gerar um problema para eles e para aquele médico. O cara foi safado e teve a cobertura. Mas do jeito que as outras pessoas, os outros funcionários falaram comigo, ficou claríssimo que sabiam do mau caráter que aquele médico é. Sabiam do mau caráter que aquele homem que tem um diploma, que é médico sim, e deixar isso bem claro, ele estudou, ele se formou, mas não significa que ele seja um bom profissional. E como pessoa, como homem, mau caráter. Isso que eu tô rouco aqui. Então, vou até encerrar essa live aqui. O link dessa matéria para você entender a minha situação está aí, dessa matéria que saiu. É muito importante que você veja toda ela. Não estou ganhando nada com isso, estou mostrando para você, para o teu bem, para o bem do teu parente, do seu filho, do seu ente querido que você vai botar lá dentro. Tá? Isso é para todo o Brasil.
todos os hospitais no Brasil, que eu não sei, está generalizando, como nós já sabemos que, já várias reportagens antigas, que a rede hospitalar está em decadência. E eu tirando pelo que aconteceu com a minha esposa, quando ela estava viva, que a enfermeira botava a comida lá do lado e dizia, ela não quer comer. Como é que uma pessoa que teve um derrame está ali, vai comer, sozinha? Estou com fome, vou comer. Entende, gente? Então é isso. Tá ok? Então eu estou especificando aqui, né? No caso, usando aí o UPA, o que aconteceu comigo. Né? Não adianta, é bobagem eu ir na 34. Ele foi safado, ele falou assim: eu vou dizer aqui. Ele usou uma pergunta capciosa, maldosa, eu estressado naquele período, já sabendo que já ter preparado como é que era. Respondi na bucha a ele, e ele: eu vou te acusar de ter estrangulado a sua mãe. Tá entendendo a safadeza do cara? E o médico do lado dele: eu vou te dar voz de prisão. Mas ninguém tem esse... Quando o cara é um bandido com 38 na cara mesmo, ele baixa, se mija todo, porque não pode fazer nada. E é isso, gente. Aqui eu acabo esse vídeo. Eu espero que ele lhe seja útil. Todo esse vídeo daqui para lhe explicar isso, né? Então minha mãe ficou internada lá. Eu falei, não boto mais os pés ali. Minha irmã que vai lá, vão trazer ela. Obviamente... E fica registrado isso aqui, tá? O objetivo é esse, mas eu tinha que contar todo o trajeto, tá? Não estou denunciando máfia nenhuma ali dentro. Por mais que agora que meus olhos abriram, infelizmente eu estou vendo que tem, não ali, mas tudo de modo geral. É triste. Eu percebi alguma coisa e não quis acreditar. Porque eles não te tratam mal, óbvio que não, eles te tratam muito bem. Dá a sensação de que realmente eles estão preocupados com você. Percebi e não quis acreditar. E agora eu estou pagando um preço por isso. Mas enfim. Então esse é o objetivo desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Não adianta você arrumar, a não ser que você tenha provas, sabe, contundentes, e que você não deu o azar que eu dei ali, dos próprios funcionários, mesmo sabendo que ele era mau caráter, acobertando. Mas deram um cobertamento, até eu dizer assim, maneiro, que eles poderiam ter caído de pau em cima de mim mesmo, mas não, mas estava bem claro que o cara como profissional, né? E foi ele provavelmente que deu alta para minha mãe, um safado sem vergonha. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, sei lá quando. Muito obrigado, tchau.